pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive. Ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção. Então dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive uma vida preenchida, ou seja lá o que for, até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar. Ou você poder dizer não porque você quiser. A Bíblia ela diz que encontrar o seu talento não é uma possibilidade, é uma obrigação. Porque você deve multiplicar o seu talento. E não dá para você multiplicar o que você não sabe que você tem. Então a parábola dos talentos, ela conta sobre isso. Ela fala sobre o senhor e tem 3 servos. E o primeiro servo multiplica, o segundo também, e o terceiro, por medo, ele esconde isso aqui debaixo da terra. E a moral da história é que, independente do tamanho ou de quantos talentos você receba, você precisa multiplicá-lo. E você multiplicar o seu talento tem a ver com você trabalhar. E as pessoas confundem. Eu sou um trabalhador, não sou um empregado, não é? Trabalhador é aquele que serve a Deus, é aquele que multiplica o seu talento, né? E aquele que multiplica o seu talento, veja como isso logicamente faz sentido. Porque se você vai fazer algo que você é bom, você vai precisar de muito menos esforço para fazer isso com muito mais resultado, ou se você botar esforço, você vai fazer isso com muito mais facilidade e menos fricção. As pessoas são empregados, eles buscam vender a hora, eles reclamam, eles vão atrás de um negócio que eles não têm. E se eles vão atrás de um negócio que eles não têm, eles facilmente vão largar isso por outra coisa caso eles recebam uma oferta maior. E não tem nada de errado em você mudar para um lugar que seja melhor para você. Mas se você vai sempre atrás de algo que você não tem, cara, você de fato nunca vai estar preenchido, nunca vai cumprir com o que você veio fazer de fato. Então, uma das grandes coisas que mudaram para mim é se as pessoas que estão entrando hoje na empresa são trabalhadores ou empregados. Isso é uma coisa que é difícil você ter certeza ou clareza, mas no mínimo a gente se preocupa em tentar acertar. É verdade. Entendeu? O cara que ele quer trabalhar é um cara que ele sabe que ele é bom em alguma coisa, ele tem algum talento e ele veio para multiplicar isso. E é isso que a gente busca. É muito difícil, cara, você ouvir alguma reflexão sobre riqueza de alguém que não chegou lá. É muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve, dizendo que o dinheiro não traz felicidade, por exemplo, um clichê como esse, ou que ser rico não vale a pena, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive, não é? Então, ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção, né? Então, dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive, né, uma vida preenchida, ou seja lá o que for, né, até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar, ou você poder dizer não porque você quiser. Não é? Então, realmente, é muito difícil. E existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso. E as pessoas nem sabem como é. É como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai acreditar conselho amoroso. E a gente que já viu, a gente sabe, essa é a sua primeira namorada, seu primeiro namorado, pô, isso daqui parece que vai dar ruim, não é? A gente já viveu coisas. É claro que existem as exceções, mas a regra, né, ela estatisticamente acontece. Acerta mais, né? Ela acerta mais. Então, quando eu atingi o que a gente chama de riqueza, liberdade financeira, foi quando eu peguei e percebi que um vazio continuava dentro de mim. Exatamente. Mas veja, se eu pudesse escolher, eu preferia ter esse vazio rico do que não ter esse vazio achando que iria preencher tendo dinheiro. Você tem uma base da pirâmide onde, putz, se você não consegue se sentir seguro ou se alimentar, é muito difícil você pensar em outras coisas, né, cara? Assim, propósito, etc e tal. Numa hora que você já sente segurança, você consegue se alimentar, você tem uma casa pra dormir, etc. Cara, você começa a pensar em outras coisas. Então, muitas vezes, você começa a pensar em você. Você fala, caraca, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Por quê? Porque você acha que tem que provar alguma coisa, geralmente, pros outros. Você vive numa sociedade, né? Então, a gente se mede o tempo todo, né? A gente se compara o tempo todo. Eu quero ficar rico. No momento que isso acontece e você percebe que agora você não deve mais nada pra ninguém, você fala, cara, e agora? Agora eu já tenho isso, até a segurança, qual que é o próximo passo? Então você chegou onde você queria. E às vezes você sente dificuldade em descobrir qual é o próximo objetivo. E por isso que às vezes esse papo, ele parece não fazer sentido para aquelas pessoas que ainda estão querendo chegar lá.
Mas o que eu posso dizer é que quando você chega lá, financeiramente, né, você vai começar a se questionar o que é esse negócio que você está sentindo aí dentro. É que, cara, as pessoas, elas não torcem pelo sucesso alheio. Por exemplo, as pessoas, elas querem dar um jeito de colocar os outros no mesmo nível que você. Não é? Então, se você sofre, você quer fazer o outro sofrer. Se a sua vida tá um lixo, você quer deixar a vida do outro um lixo. Entendeu? Você geralmente quer fazer os outros sentirem o que você está sentindo e você não quer ver ninguém acima de você. E o jeito de fazer você sentir melhor é você inferiorizando os outros. Me perguntaram assim um dia desses, o que você fez aí para atingir o sucesso, enriquecer e tal? Porque hoje, putz, eu ajudo muita gente famosa a investir, sabe? Tem um monte de gente. Já recebi mensagem, cara, eu não vou citar nós, mas desde vários jogadores, até um monte de global, etc. Cuida do meu dinheiro e tal. Uhum. Eu ajudei um monte de gente com grana e ajudo. Mas, cara, eu tava refletindo, eu falei, cara... Porque as pessoas realmente perguntam, porque eu perguntei pra muita gente bem-sucedida, tipo, por que você ficou rico? Ou sei lá o que for. E sabe o que eu pensei? Eu pensei que eu tenho muito pouco mérito no meu sucesso. Por que pouco mérito? Porque o que me enriqueceu teve muito mais a ver com coisas que eu não controlava do que com coisas que eu controlava. Foram muitos acasos na minha vida. Mas aquelas poucas coisas que eu controlava, cara, eu representei. As poucas coisas que estavam ao meu alcance, eu fiz, velho. Eu trabalhei muito. Eu chegava no escritório, olhava pro lado, não tinha ninguém. Eu ia embora, não tinha ninguém. Então as poucas coisas que estavam ao meu alcance, eu fiz. E a maioria das coisas que não estavam ao meu alcance deram certo. Então o que eu tiro disso? Que as únicas coisas que estão ao nosso alcance, cara, a gente precisa representar. Pra mim, o cara que é mais rico, ele não é o mais inteligente e não só quem faz as melhores conexões. É aquele que consegue criar um mecanismo para que os mais inteligentes trabalhem para você. Entende? E que é o que você fez aqui de fato. Então você não precisa ser bom em tudo. Você só precisa dar um jeito de fazer os bons trabalharem junto contigo. E que é um pouco do que você está fazendo. É trabalhar pra mim, eu fico... Não, com você. Comigo é com mais você. legal. É. Se você tem alguém trabalhando pra você, é difícil essa pessoa ela ficar contigo no longo prazo se ela for boa. Porque uma pessoa boa, ela quer construir algo junto com você e não pra você, não é? Porque uma relação, quando ela é boa só pra um lado, ela não se perpetua. Então se a gente tiver uma relação e você for ruim pra ambos, não existe longo prazo. Bom pra mim, ruim pra você, você vai descobrir. Bom pra você, ruim pra mim, eu vou ficar puto. Se for bom pra nós dois, ela tem longo prazo, não é? E um cara que é muito talentoso, ele só vai ficar num lugar que ele estiver construindo alguma coisa com o líder. Então se alguém vier construir alguma coisa pra você, essa pessoa, no momento que tiver uma oportunidade melhor, vai sair.